Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com você, juntamente com sua família. Você está acompanhando o projeto Jornada Bíblica Despertar com Deus. E hoje vamos estudar o capítulo 10 do livro de Êxodo, que nos apresenta o tema da oitava e nona praga, as pragas dos gafanhotos e das trevas. Vamos então em frente, capítulo a capítulo, em nossa jornada, em nosso despertar diário com Deus. Êxodo 10, Deus envia a oitava e nona pragas sobre a terra do Egito, gafanhotos e escuridão. Os conselheiros do faraó pedem que ele deixe os israelitas irem, mas ele ainda se recusa. Este capítulo mostra a contínua teimosia do faraó. Apesar da crescente devastação que as pragas trouxeram sobre a terra e seu povo, o faraó ainda se recusa a deixar os israelitas partirem. Êxodo 10 é um capítulo crucial que ressalta a importância da obediência à vontade de Deus e as consequências da desobediência. Destaca também o poder do julgamento de Deus e a importância de reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas. Então vamos aos comentários dos principais versículos. Vamos aprofundar o nosso entendimento no capítulo de hoje, capítulo 10. O verso 1. A praga de gafanhotos viria precedida de um aviso. Assim, Deus ordenou a Moisés que fosse até o faraó, mas advertiu seu servo, que tinha agravado o coração, tornando-o obstinado. Continua o que nós temos já ressaltado, que este endurecimento do coração de Faraó era fruto do seu orgulho, era fruto de sua própria escolha. Já entendemos isto, O verso 2, para que contes quantos prodígios fiz. O relato aos descendentes serviria para manter viva a lembrança dos atos remidores de Deus. Uma clara afirmação do plano divino que envolvia Faraó. As pragas visavam ensinar a Israel e deixar uma indelével impressão sobre a sua posteridade, ou seja, as gerações que viriam lá na frente, no povo de Israel, eles teriam sempre a história para ensinamento, para aprendizado do grande Deus que os libertara, que libertara os israelitas da escravidão. De fato, durante toda a subsequente história de Israel, o motivo básico para toda a vida religiosa do povo era esta história de como Deus havia salvo e resgatado um povo particularmente seu, que reconhecia sua soberania. Saibais, não teorias vãs acerca de Deus, mas sim uma verdadeira experiência religiosa de andar com Deus. Isto nos traz um importante ensinamento a nós até os dias de hoje. Esquecer os benefícios de Deus é uma das tristes facetas da natureza pecaminosa. Por isso, o ser humano precisa de constante exortação a fim de relembrá-los. Isso
com frequência, é verdadeiro com respeito às suas necessidades diárias, mas também se aplica às circunstâncias providenciais, tais como as relacionadas à conversão ou recuperação de doenças graves. Percebe esta necessidade que temos de estar sempre relembrando o cuidado de Deus por nós, todas as suas dádivas e bênçãos. Agora o versículo 4 falando sobre a praga dos gafanhotos. Esta 8ª praga já é mais severa. Mesmo as invasões normais no Oriente formam nuvens de gafanhoto que devoram em poucas horas toda espécie de alimento em área de quilômetros quadrados. Mas esta invasão foi excepcional. Ultrapassou o que era comum. No verso 7, os oficiais. Assim como os magos já se retiraram da luta, conforme vimos no capítulo de ontem, agora são os oficiais do faraó que estão se rendendo à evidência, chegando a se opor abertamente à política louca de um rei totalitário. Faraó foi ficando sozinho, na sua decisão de persistência, teimosia. Comentando o verso 8, porém, a obediência a Deus dos não sinceramente convertidos contém sempre um porém significativo. Este porém é a condenação dos ímpios, porque, na verdade, significa rebeldia contra Deus. Então tem aquela classe de pessoas que elas não são nem convertidas e nem são também, declaram-se tão ímpias. Ficam em cima do muro, Mas não serve esse tipo de manifestação. No verso 11, só os homens podem ir. Da perspectiva de Faraó, primeiro, as mulheres e crianças deviam ficar como reféns. E segundo, em geral, eram só os homens que participavam plenamente do culto. Então vem a proposta de Faraó: deixe as mulheres e os filhos. O verso 12 nos ensina que a sequência ao pecado é o julgamento divino, que é inevitável, quando não imediato. A terra inteira sofreu as consequências, pois o pecado sempre traz grandes danos até para terceiros inocentes. Ou seja, Faraó trouxe consequências sobre o seu país. Verso 16, pequei. Uma ideia muito fraca sobre o pecado é de quem antevê as consequências do seu erro e quer se livrar delas. Faraó teme os poderes manifestos em Moisés, mas não teme ao poder de Deus. Como todo pecador, pensa que se trata de um erro esporádico. Esta vez ainda, disse Faraó, e não percebe o abismo em que se precipita, sem possibilidade de se salvar sozinho. Agora o verso 19, nem ainda um só. Deus faz sua parte com perfeição em resposta à oração da fé do seu servo obediente. Versos 21 a 29 nos traz a próxima praga com sua escuridão, tendo como alvo Amon-Ra, o deus Sol do Egito e um dos deuses mais importantes da mitologia egípcia. Amon-Ra era considerado o pai divino de Faraó. Portanto, a exposição do desamparo de Amon-Ra
diante do poder do Senhor, destruía a cerne da crença egípcia. Você sabia que a adoração ao sol, ela tem a sua origem no Egito? E esta crença idolátrica do sol, ela se arrasta até hoje, aos nossos dias, disfarçada, preste bem atenção, em uma idolatria mundial hoje praticada, que é a guarda do domingo. A palavra domingo não existe na Bíblia e no inglês significa dia do sol. A palavra domingo no inglês, Sunday, dia do sol. Então veja como é muito antigo a adoração ao sol e como hoje ela é cultuada através da guarda do domingo. Infelizmente, nós vemos aí muitas religiões que seguem esta doutrinação, esta cultura, esta idolatria. Verso 21, trevas. Assim como a terceira e a sexta praga, essa nona chegou sem o faraó ter sido previamente avisado. Resposta imediata à perfídia de Faraó, mencionada no verso 20. Alguns comentaristas supõem que um eclipse do sol causou a intensa escuridão. Contudo, essa interpretação não está correta, pois um eclipse jamais poderia produzir uma escuridão que durasse 3 dias. Então, não há realmente uma razão para esta explicação científica. Agora o verso 22, falando destas trevas espessas. Essas trevas, como é óbvio, eram mais do que uma tempestade de areia ou um eclipse solar. Foram trevas sobrenaturais, como aquelas associadas com o dia do Senhor, que está profetizado por Isaías, por Amós e Sofonias. Os egípcios tipicamente celebravam a luz matinal quando o deus Sol, Ra, segundo se pensava, vencia a temível serpente do caos e das trevas hostis. Olha como eles cultuavam o sol. Essas trevas sobrenaturais foram outra demonstração da superioridade do Senhor sobre o panteão egípcio, ou seja, sobre toda a mitologia de idolatria, de falsos deuses do Egito. A maioria dos demais comentários aponta para a possibilidade de uma densa tempestade de areia, o que isto é totalmente descartável. Foi exatamente a nona praga que fora derramada. No verso 24, fiquem somente o vosso rebanho e o vosso gado. Terceira proposta de Faraó. Isso garantiria o retorno do povo ao Egito, uma vez que sem o gado seriam incapazes de viver muitos dias no deserto. Agora o verso 26, nem uma unha ficará. Moisés já aprendeu a lição de obediência completa à vontade de Deus e sabe que o alívio momentâneo de algum compromisso com as exigências do mundo comprometeria a plenitude de alegria da vitória na sua comunhão com Cristo. Então o verso 28, Faraó diz a Moisés: retira-te. Ordenar a retirada do profeta de Deus era a maneira de tentar excluir Deus
da vida de Faraó. Mas Deus não pede audiência aos homens. E o verso final, 29, Faraó foi enfático: nunca mais você vai me ver. Era o fim da missão de Moisés para com aquele rei egípcio. Em capítulo 12, verso 31, apenas atende ao rei para ouvir sua confissão de derrotado, sem pedir audiência, pois quem persuadiu a Faraó com a praga final fora o próprio Deus. Nunca mais verá minha face, numa praga de trevas. Essas palavras soam um pouco irônicas, porque realmente as trevas foram tremendas, né? Esses são os comentários. Agora vamos para um pouco mais abrangendo o que o livro Patriarcas e Profetas nos apresenta nestas duas, né, a antepenúltima e penúltima praga. Então disse o Senhor a Moisés: entra a Faraó, porque tenho agravado o seu coração e o coração de seus servos, para fazer estes meus sinais no meio dele, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que obrei no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibais que eu sou o Senhor. O Senhor estava a manifestar o seu poder para confirmar a fé de Israel nele, como o único Deus vivo e verdadeiro. Daria prova inequívoca da diferença que estabelecera entre eles e os egípcios, e faria com que todas as nações soubessem que os hebreus, a quem tinham desprezado e oprimido, estavam sob a proteção do Deus do céu. Olha que detalhe interessante. Por trás de todas estas pragas, por trás de todos esses sinais poderosos, Deus estava mostrando tanto aos israelitas como a todas as outras nações que eram pagãs, que este era o povo do Senhor e que estava sob o seu cuidado. Muito lindo isso aqui. Moisés advertiu o rei de que, se ainda permanecesse obstinado, seria enviada uma praga de gafanhotos que cobriria a face da terra e comeria toda coisa verde que restasse. Encheriam as casas e mesmo o palácio. Tal flagelo, disse ele, seria como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde os dias em que eles foram sobre a terra até o dia de hoje. Ou seja, já vimos anteriormente que era algo comum, nuvens de gafanhotos na terra do Egito. Porém, esta foi muito superior, muito sobrenatural. Os conselheiros de Faraó ficaram estarrecidos. A nação tinha experimentado grande perda com a morte do gado. Muitas pessoas haviam sido mortas pela saraiva. As florestas estavam derribadas e as colheitas destruídas. Estavam perdendo rapidamente tudo que havia sido ganho com o trabalho dos hebreus. Toda a terra estava ameaçada de morrer de fome. Príncipes e cortesãos acercavam-se do rei e com ira pediam: até quando este nos há de ser por laço? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Moisés e Arão foram de novo convocados, e o rei lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? A resposta foi: havemos de ir com os nossos meninos, com os nossos velhos, com nossos filhos, com nossas filhas, nossas ovelhas, nossos bois,
Havemos de ir, porque festa do Senhor nós temos. O rei se encheu de ira. Seja o Senhor assim convosco, exclamou ele, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os lançaram da face de Faraó. Faraó se esforçava por destruir os israelitas pelo trabalho rude. Agora, porém, pretendia ter um profundo interesse em seu bem-estar e terno cuidado pelas suas crianças. Seu verdadeiro objetivo era conservar as mulheres e crianças como garantia da volta dos homens. Ou seja, estava fazendo reféns, né? Moisés estendeu então a vara sobre a terra e soprou um vento oriental que trouxe gafanhotos. Muito gravosos foram. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros tais. Encheram o céu até que a terra se escureceu e devoraram toda a vegetação que restava. Faraó mandou chamar às pressas os profetas e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado, somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. Assim fizeram, e um forte vento ocidental levou os gafanhotos para o Mar Vermelho. O rei ainda persistiu em sua pertinaz resolução. O povo do Egito estava ao ponto do desespero. Os açoites que já haviam caído sobre eles pareciam quase além do que se podia suportar, e estavam cheios de temor pelo futuro. A nação tinha adorado a Faraó como representante de seu Deus, mas muitos agora estavam convencidos de que ele se achava opondo-se a um ser que fez todas as forças da natureza ministros de sua vontade. Olha como, mais uma vez, Faraó e toda a idolatria, toda a crença idólatra do povo egípcio estava caindo por terra. Os escravos hebreus, tão miraculosamente favorecidos, estavam se tornando confiantes no livramento. Seus maiorais de tarefas não ousavam oprimi-los como até ali haviam feito. Por todo o Egito havia um temor secreto de que a raça escravizada se levantasse e vingasse seus males. Por toda parte, homens estavam a indagar, com desalento: o que será depois disto? Subitamente repousou sobre a terra uma escuridão, tão densa e negra que parecia trevas que se apalpem. Não somente estava o povo despojado de luz, mas a atmosfera era muito opressiva, de maneira que a respiração era difícil. Olha que detalhe interessante na nona praga. Não era apenas uma escuridão normal. Era realmente algo tremendo, algo assustador e fora do comum. Até a respiração era difícil. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Olha que tremendo isto. O sol e a lua eram objetos de culto para os egípcios. Nestas trevas misteriosas, o povo e seus deuses foram de modo semelhante atingidos pelo poder que tomara a si a causa dos escravos. Contudo, por medonho que tivesse sido, este juízo é uma prova da compaixão de Deus
e de sua indisposição para destruir. Ele dava ao povo tempo para refletir e arrepender-se antes de trazer sobre eles a última e mais terrível das pragas. Olha aqui a gota da misericórdia final de Deus. Ele estava dando oportunidade para o rei Faraó e ao povo egípcio se arrependerem. Olha que detalhe importante. A segunda praga trouxe rãs sobre a terra do Egito, conforme vimos no capítulo 8. As rãs eram consideradas sagradas pelos egípcios e supunha-se que uma de suas divindades, a deusa Eca, ou Epa, com cabeça de rã, possuía poder criador. Quando as rãs, como resultado da ordem de Moisés, se multiplicaram a tal ponto que encheram o país de um extremo a outro, os egípcios devem ter perguntado por que esta deusa estava afligindo os seus fervorosos adoradores ao invés de protegê-los. Destarte, os egípcios não somente foram punidos pela segunda praga, mas também supuseram estar sendo cobertos de ignomínia por um de seus deuses, muitos dos quais representavam poderosos deuses do panteão egípcio. Para mencionar apenas alguns, verificamos que o boi, Apis, era dedicado a Ptah, o pai de todos os deuses, e a vaca sagrada a Hathor, uma das divindades femininas mais amplamente adoradas na região do Nilo, ao passo que o carneiro representava vários deuses como Quinemo e Amon, de cabeça de carneiro, que foi o principal deus do Egito no período do Novo Império. Por conseguinte, a doença que matou os animais dedicados às suas divindades revelou aos egípcios a inutilidade dos seus deuses na presença do Deus dos desprezados hebreus. O medo finalmente arrancou de Faraó mais uma concessão. No fim do terceiro dia de trevas, chamou ele Moisés e consentiu na partida do povo, contanto que se permitissem ficarem os rebanhos e o gado. Disse Moisés: nenhuma unha ficará. Não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. A ira do rei explodiu desenfreada. Vai-te de mim, exclamou ele. Guarda-te para que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. A resposta foi: bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. O varão Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos do faraó e aos olhos do povo. Moisés era considerado com temor pelos egípcios. O rei não ousava fazer-lhe mal, pois o povo o considerava como o único que tinha poder para remover as pragas. Olha outro detalhe interessante. Eles perceberam que estava sob cargo de Moisés a remoção das pragas. Então, se eles fizessem algum mal a Moisés, estavam perdidos. Desejavam que aos israelitas fosse permitido deixar o Egito. Eram o rei e os sacerdotes que se opunham, em extremo, aos pedidos de Moisés. Texto do livro Patriarcas e Profetas, a partir da página 270. Muitos detalhes interessantes este texto nos traz, expandindo o nosso entendimento dentro deste capítulo. Aplicando agora o nosso estudo de hoje, nós percebemos que na briga dos deuses, o Deus da Bíblia vence. Na guerra contra o Egito,
Deus apresenta fraquezas e limitações dos deuses adorados e aclamados do paganismo, da idolatria egípcia. O problema são indivíduos com obstinada rebeldia diante de tantas evidências das crenças imprestáveis. Interessante a ilustração, assim como o problema do barro endurecer ou da cera derreter, não está no sol, mas o material que recebe o calor. O problema do coração duro não está com Deus, está com aquele que teima diante de Deus. Perder e ainda não admitir estar errado é a pior das tolices. Descer do pedestal do orgulho é muito difícil. Por isso, a loucura trava uma batalha acirrada contra Deus. Faz a criatura pensar que pode combater o Criador. E foi isso que aconteceu com o orgulhoso Faraó e tem acontecido com muitos homens e mulheres hoje. Rejeitar Deus tem consequências graves. O pecado dos egípcios foi que eles recusaram a luz que Deus lhes havia tão graciosamente enviado por meio de José lá no passado. A dureza do coração frente a tantas investidas de juízos, agora nas pragas diante de Moisés, esgotou o limite da paciência divina. Amados amigos ouvintes da Palavra de Deus, assim a história se repete e vai se repetir na história universal. Embora Deus seja paciente, não querendo que ninguém pereça, o tempo de graça está chegando ao fim para a humanidade. E então depois Jesus aparecerá nas nuvens dos céus a fim de libertar seu povo remanescente das agruras deste mundo perverso. 7 pragas estão profetizadas no livro do Apocalipse, ali no capítulo 15, 16. Pragas cairão como juízo de Deus sobre aqueles que rejeitaram todas as evidências, estratégias e oportunidades oferecidas no Evangelho. E cada rejeição da luz endurece o coração e obscurece o entendimento. E assim os homens acham cada vez mais difícil distinguir entre o certo e o errado, e assim como Faraó, se tornam mais ousados em resistir à vontade de Deus. São lições que devemos aplicar para os nossos dias. Leitor, amigo, hoje, se você ouvir a voz de Deus, diz Hebreus capítulo 4, verso 7, não endureça o seu coração. Este é o apelo de Deus para nós hoje, analisando a história antiga e aplicando para os nossos dias hoje. Vamos refletir. Ignorando as advertências da palavra de Deus, muitos têm caminhado como que tateando no escuro, enquanto sustentam a falsa ideia de que está tudo bem. Não é assim que acontece? As pessoas estão à beira da perdição, da morte eterna, e está tudo tranquilo para elas. Vamos aproveitar esta vida. Voltam-se as costas contra Deus, cerrando o coração aos apelos do Espírito Santo, e insistem em desafiar o poder do Senhor e ignorar seus instrumentos humanos enviados, como foi Moisés, para o próprio benefício deles. Quantos hoje escarnecem
e zombam daqueles que pregam o Evangelho, daqueles que anunciam as boas novas. E confundindo liberdade com libertinagem, preferem arriscar a própria vida e a de outros do que se submeter à vontade de Deus. Muitos egípcios morreram por causa da teimosia de seu governante, e de igual modo, milhares hoje têm perecido devido à impiedade dos que os cercam. As escolhas erradas que fazemos não nos afetam apenas a nós, mas podem tornar-se flechas fatais na vida de outros. Você e eu recebemos do Senhor uma missão desafiadora e urgente: proclamar ao mundo as verdades de sua palavra. Queridos, há um Egito que precisa conhecer a Deus, ou seja, um mundo ao nosso redor, e mesmo que nem todos aceitem a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, certamente alguns o farão. Quando Jesus voltar, assim como disse Moisés a Faraó, nenhuma unha ficará daqueles que o amam, mas todo aquele que resistir ao último convite, o último chamado de Deus, morrerá em seus pecados no dia em que vir o seu rosto. Olha aqui a aplicação, que verdade aplicada para nós nos traz o estudo de hoje. Aproxima-se o tempo em que a graça estará encerrada e após um curto período de densas trevas, quando o relógio deste mundo marcar a hora mais escura, brilhará o sol da justiça, trazendo em seus raios a luz triunfante da salvação. Finalizando, queridos, assim como o povo de Israel tinha uma promessa da parte de Deus, uma terra, a Canaã terrestre, nós temos uma promessa hoje, uma Canaã celestial. Um novo céu, uma nova terra, prometida para você e para mim. E que estejamos prontos para subir, fazendo a vontade de Deus em todo momento, até que cheguemos lá. Amém? Que Deus seja louvado pela sua palavra, pelo estudo de hoje que nos traz estas importantes instruções. E o pensamento do dia: como salvos por Cristo, podemos pela fé vencer o diabo em suas investidas contra nós. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo possa nos fortalecer em nossa jornada, em nossa caminhada com Jesus, nossa caminhada com Deus até o glorioso dia da sua volta para nos levar junto com Ele. Vamos orar? Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por mais este despertar contigo, em Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu maravilhoso amor, pelo Teu convite de salvação. Obrigado, Senhor, porque tudo que era impossível a nós, assim como para o povo de Israel era impossível libertarem-se da escravidão no Egito, assim reconhecemos que era impossível nós nos libertarmos do pecado se não fosse a sua intervenção divina. Obrigado, Senhor, por ter se entregado na cruz do Calvário em nosso lugar, pagando o preço que era impagável para nós. E agora temos a oportunidade de ser resgatados por Ti, pela Tua salvação. Senhor, somos imensamente gratos.
Ajude-nos, Senhor, a nunca nos esquecer dos seus benefícios e principalmente do seu grande sacrifício. Abençoe cada pessoa que está acompanhando agora este estudo e esta oração. Fica conosco em mais esse dia. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigo, amiga, que Deus te abençoe, que Deus te dê um grande dia, uma feliz jornada de mais um dia ao lado de Jesus. E até amanhã, se Deus nos permitir. Que Deus esteja ao nosso lado cada momento. Um grande abraço. Tchau, tchau.